Pessoal, tudo bom? E aí, aqui a gente vai aprender um pouco como é que é a melhor maneira de estudar informativos. Eu vou começar pelo básico, né? O que é informativo? Informativo é o veículo pelo qual você vai estudar a jurisprudência dos tribunais superiores. Gente, e aí eu fiz questão também de colocar aqui embaixo, mas eu não vou aprofundar nisso, porque isso aí, gente, tem assim, professores dão aulas de várias horas sobre essa temática, tá? Jurisprudência, a diferença entre jurisprudência de julgado e precedente, tá? Gente, jurisprudência é um conjunto de julgados que vão num determinado sentido acerca da interpretação de alguma lei, né? Tipo assim, o tribunal ele é instado a se manifestar sobre determinado caso concreto da aplicação de alguma norma, de alguma lei, né? Enfim, no caso do STF, do texto constitucional e tal. E aí a jurisprudência, tipo assim, vai se formando, né? Vai se formando. São uma série de julgados que vão se repetindo. E um julgado, ele pode vir a ser um precedente, entendeu? E aí, principalmente com o advento do novo Código Civil, realmente o estudo da jurisprudência ficou muito importante, né? Porque isso vai impedir recursos, né? Nossa, tem um impacto muito grande. E, enfim, litigância de má-fé, muita coisa está envolvida aí nessa questão dos precedentes. Eu não vou me delongar sobre o que é precedente, mas, enfim, eu queria que você entendesse o que é julgado, jurisprudência, precedente é outra coisa. E a questão de súmula, não coloquei aqui também, mas também se estuda, né, aqui as súmulas. Súmulas são muito importantes, viu? Quando eu estiver falando de súmula, jurisprudência, entenda que é isso aqui, beleza? E quem é que deve estudar? Né? Carreiras jurídicas, principalmente. Gente, inclusive delegado, tá? Porque delegado, querendo ou não, assim, as pessoas associam mais à carreira policial, né? Mas delegado, sim, tem que estudar também. Os informativos é muito importante. E aí, uma atenção para técnicos e analistas. A galera do técnico e do analista ela tem que saber muito bem as súmulas, principalmente as súmulas vinculantes, tá? Técnico, assim, se você não tiver tempo, tal, foca nas vinculantes, mas analista tem que conhecer todas as súmulas, tá? Pelo menos as súmulas você tem que conhecer. Não necessariamente você tem que estudar os informativos de jurisprudência, mas as súmulas, meu amor, você tem que saber sim, tá? É muito importante. Você vai ver que várias questões são extraídas do texto da súmula, a literalidade do texto da súmula. E isso é muito importante você saber. E por que estudar? Gente, na prova objetiva cai a tese. E essa tese pode fazer total diferença, né? Se você saber essa tese, pode ser o teu diferencial para ser aprovado ou conseguir ser chamado, né? Afinal de contas, a gente tem um propósito estudando, né? Que é começar a trabalhar, né? Não adianta de nada ser aprovado e não passar uma colocação legal. Então, quando você tem esse conhecimento, tem uma galera que está estudando, pode ter certeza, seus concorrentes vão estar estudando os informativos, né? E aí, você vai ficar para trás, né? Na fase escrita e oral, quem estuda informativos assim, sobe muito o nível, de verdade. A pessoa que já está estudando os informativos, ela vem acompanhando a jurisprudência dos tribunais superiores, faz uma diferença assim na maturidade do concurseiro gigantesca. Né? Realmente, quando eu comecei a estudar os informativos com mais seriedade, foi quando eu comecei a passar. Né? Então faz muita diferença. Se você estuda para carreiras jurídicas, leia os informativos, de verdade. E aí eu vou ensinar como fazer isso aqui agora, né? Gente, regra de ouro para estudar informativos. Comece. Apenas comece. Ah, não, mas eu tenho que puxar para trás. Comece, tá? Porque que acontece? Muita gente já compra videoaula, já tem acesso a PDFs e tal. Geralmente,
esses PDFs, essas aulas, se for de um material bom, né, de uma boa origem e tal, já vai conter, já vai contemplar as teses adotadas nos informativos, tá? E sem falar que, assim, quando a pessoa começa a estudar, vai levar um tempo até ela ser aprovada, tá? A não ser que você já esteja realmente já batendo na trave, é que você vai se preocupar melhor em ver como é que vai fazer para estudar os antigos, entende? Mas se não é o seu caso, se você ainda está, tipo, 10 pontos da nota de corte, meu amigo, comece daqui para frente, tá? Mas você vai ver que eu vou falar a melhor forma para você lidar com as coisas mais antigas, certo? Tem também, mas a minha maior preocupação é você reservar um horário da sua semana para estudar realmente os novos informativos. E por quê os novos? Porque é o seguinte, o CESP, principalmente, ele gosta de fazer essa pegadinha. O que acontece? A banca, ela não pode cobrar legislação aprovada que depois do edital. Ela não pode fazer isso. Mas ela pode fazer em relação aos informativos, o que está sendo decidido pelos tribunais, entende? Então, acontece sim de o CESP colocar na prova um julgado que saiu um mês antes da prova, né? E o edital saiu 3 meses antes. Acontece, entende? Então é por isso que eu sempre falo, apenas comece, porque eles vão querer a pegadinha do mais recente. Lógico que é muito importante você saber os mais antigos, até porque tem certas coisas que são muito relevantes para determinadas carreiras, que você vai ter que conhecer os fundamentos, inclusive, tá? Mas daqui para frente, apenas comece, tá? Essa é a regra de ouro. Não se trave por conta dos antigos, beleza? Atenção, vamos lá. Esses são os pontos que eu acho assim mais relevantes você considerar quando você estiver estudando informativo. Quando se tratar de início de julgamento, não se preocupe de olhar, né? Eu tive uma experiência meio ruim, porque na época não existia massinho, né? Massinho, quando a gente fala massinho, é um nome íntimo que os concurseiros chamam o juiz federal que criou o site, a plataforma do Dizer o Direito. E, sério, ele faz um serviço de utilidade pública, porque é de graça, né? E eu fico imaginando que dá trabalho. Fazer aquilo ali dá um trabalhinho, mas o cara é visionário. Hoje ele já criou vários produtos em cima disso, né? E, enfim, ele faz realmente, ele mastiga direitinho e tal. Para você ter ideia, Massinho nem incluir esses inícios de julgamento, ele nem coloca, né? No informativo dele. Ele faz uma seleção realmente do que foi decidido e explica o que foi decidido com os fundamentos da lei, né? E explica o histórico e tal. Dá tudo mastigadinho para você, né? E aí a gente já entra no segundo passo, né? Que é entender a discussão, tá? Às vezes não adianta de nada você só ler a tese, porque às vezes você não vai entender, entende? Você precisa entender o cerne da discussão. É isso que vai fazer o teu diferencial, beleza? E isso aqui é uma questão importante que demanda um pouco de discernimento. Não é uma coisa muito fácil assim a princípio, e principalmente para falar num curso que, cara, qualquer concurseiro pode ter acesso a esse curso, né? Então, assim, eu vou falar para uma carreira, eu vou dar um exemplo, né? A advocacia pública, a pessoa ela tem que saber muito bem de direito constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Essas 4 matérias, cara, você tem que saber muito bem. Então, essas 4 matérias você vai aprofundar o que precisa ser aprofundado para você entender. Tá? Você precisa realmente entender. Se você entender o cerne da discussão, conseguir elencar 2 fundamentos para aquela discussão, não, ele decidiu isso, né, a tese firmada foi essa, e o fundamento foi esse, o primeiro, e o segundo foi esse. Né? E se tiver mais, ótimo. Mas assim, você precisa pelo menos entender 2 fundamentos, tá? Para se cair numa prova discursiva, se cair numa prova oral, você saber falar sobre isso, entendeu? Então, esse é um ponto de atenção. Tem esse discernimento. Mais uma vez aí a escolha da carreira, que é muito importante. Beleza?
E aí, vamos lá para agora a mão na massa mesmo, né? Como é que o iniciante, aquela pessoa que está começando ou ainda está meio longe de acertar, de superar a nota de corte, né? Como é que ela vai estudar? Vamos lá. Ela vai se cadastrar no DOD, né? DOD é o dizer o direito. Ela vai se cadastrar naquele site que vai receber os push e vai reservar esse horário para ler os novos informativos. Eu sugiro você fazer isso dia de sábado, tá? E aí você lê no dia de sábado, reserva aí 1 hora, 2 horas no máximo. Eu acho que você consegue estudar a versão, principalmente a versão resumida, né? Você consegue ler rapidamente. E aí, gente, se você não entende a discussão, vá ler a versão integral, tá? Leia a versão integral, porque realmente não adianta, às vezes, você saber só a tese. Lógico que para passar na primeira fase, geralmente você vai entender a tese, você precisa saber a tese. Mas você não vai conseguir lembrar direito, porque o que acontece? A versão do Massinho, ele coloca palavras mais palatáveis, tá? O estudo se você pegar o informativo realmente do tribunal, você vai sentir um pouco de dificuldade por conta da linguagem, que é uma linguagem difícil de entender, tá? É a linguagem que é utilizada pelos ministros do Supremo, né? Ou do STJ. Então, não é que nem Massinho. Massinho pega, explica, dá tudo mastigadinho para você entender a discussão todinha. Então, se você leu a versão resumida do Massinho e você não está saindo com dúvidas, leia a versão integral dele, beleza? E anote a tese no seu material, tá? Compile as teses no seu material de revisão, tá? Então, digamos assim, que aquilo ali você está lendo é algum informativo sobre direito processual civil. Você vai pegar e vai colocar no seu resumo na matéria relacionada de processo civil, digamos, seja alguma coisa sobre provas, né? Então, aí você vai pegar e vai jogar aquele entendimento na parte relacionada a provas no seu material de revisão de processo civil, beleza? Para facilitar na sua revisão. Se você chegar e ficar colocando muito separado, você vai se perder. Se você pega seu material de revisão e pulveriza, você vai acabar esquecendo de estudar alguma coisa. Quando você concentra tudo num canto só, vai facilitar a sua vida quando você estiver perto da prova e você tiver que revisar, tá? Em relação aos antigos, estude de forma contextualizada. Como é que é estudar de forma contextualizada? Seguinte, você começou uma sessão de estudos e você vai estudar, vamos lá, provas, por exemplo, né? Você tem lá o seu PDF, que você estuda por PDF, essa matéria, né? Eu nem digo também, realmente, nem digo que você estude provas por uma grande doutrina. Não faz muito sentido. Por quê? Porque essa matéria, se você começar a fazer questões, você vai ver que a maior parte está na legislação, né? Então, o ideal o que é que você faz? É você realmente pegar um PDF ou pegar uma sinopse, enfim, dar uma lida para você compreender. Depois você vai ler a legislação correlata, né? Você vai ler realmente aquela parte da prova e depois você vai buscar um tempo que você vai pegar ou o Vademecum do Marcinho e pesquisar, né? Vamos lá, provas. Aí você procura no índice provas e vai ler os julgados que ele selecionou no Vademecum dele, entendeu? Ou você também pode usar o site do buscador, né? Do DOD também. Ele tem um buscador que facilita muito a vida. É pago, mas é muito baratinho e compensa muito. Facilita muito a sua vida. É muito rápido. Você pega, coloca o tema, os julgados vão para você pode selecionar quantos anos para trás você quer buscar. Aí você seleciona e joga no seu material de revisão. Mais uma vez, leu, compreendeu, joga no material de revisão. Se você não entendeu, você precisa dar continuidade. Ah, mas aí terminou meu tempo da sessão. Continua na próxima sessão, tá? Ah, mas na próxima semana. Então não tem problema. Na próxima semana você volta para esse tema para entender a discussão, beleza? Principalmente se for algo muito importante para a sua carreira, tá certo? E aí, aquele negócio. Eu vou falar o Express aqui, gente, porque eu sei que às vezes no momento de desespero, tá aí, tá perto da sua prova, enfim, não vai dar para você ler todos os informativos, ok, né? Você tem que se concentrar nas súmulas,
Principalmente, gente, vinculante, você tem que tatuar na sua retina as súmulas vinculantes. De verdade, isso aqui, qualquer concurso de técnico, analista, tem que saber as vinculantes, tá? Principalmente carreira jurídica. Meu amigo, você tem que saber. Não adianta não. Súmula era assim, como eu disse, eu estudava a doutrina ou a sinopse, enfim, depois eu ia para a legislação correlata, depois eu separava um tempo para ler as súmulas correlatas, tá? E entender aquelas súmulas, né? Porque não adianta de nada você não saber do que se trata aquelas súmulas. Geralmente no seu material que você leu anteriormente, ele vai falar sobre a súmula, entendeu? Mas é importante que ainda assim você puxe, né? Você se dedique um tempo para memorizar aquela súmula, você jogar no seu material de revisão especificamente, tá? É muito importante entender e memorizar as súmulas. Repetitivos, os julgados repetitivos. Seleciona o que é de julgado repetitivo importante, das matérias importantes para a sua carreira, tá? Então, aí você foca, né? Vamos puxar aí, tá perto da minha prova, vou puxar aí os informativos do último ano relacionado a essa matéria. Puxa todos os repetitivos, beleza? Já vai diminuir muito, vai facilitar bastante a sua vida. E as decisões de grande repercussão, né? Que está aí aparecendo na mídia o tempo inteiro, então você também é importante você entender a discussão jurisprudencial disso aí, tá bom? E agora a gente vai para os avançados, tá? Aquela galera que já está perto de passar, está batendo na trave, ou já, assim, até já passou, mas não passou no concurso que quer, né? Pronto, vamos lá. Agora, o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque essa pessoa que está já no avançado, ela vai fazer uma prova oral, ela vai fazer a segunda fase, tá? Então, meu amor, você precisa entender realmente uma linguagem mais rebuscada, tá? Infelizmente, o direito tem isso, tem. Quando você passar e você começar a trabalhar, você pode simplificar a sua linguagem. Mas veja, para você ser aprovado, você precisa conhecer aquela linguagem, porque é a linguagem que é cobrada na prova, tá? Então, eu sugiro que você realmente vá direto na fonte, lá no site do tribunal, baixe os tribunais. Isso em relação aos novos, né? Em relação aos novos, você vai reservar aquele horário do sábado, você reserva para estudar os novos informativos, beleza? E aí eu gostaria até de fazer um adendo, né? Por exemplo, quem estuda para juiz, o pessoal fala muito sobre informativo da STF e STJ, mas quem estuda para juiz, por exemplo, é muito importante direito eleitoral, né? E aí tem os informativos do TSE que são bem curtos e que tem feito uma diferença realmente na vida dos concurseiros, saber, porque é cobrado aquilo ali, né? E também aí é outro ponto que uma pessoa que vai trabalhar muito com direito eleitoral tem que ficar atento, beleza? E vamos lá, para as dicas. Se tiver sem tempo, ir direto aos destaques. Lá nos informativos do STJ tem destaques. Ele meio que ele resume a tese. Né? Vai lá. Se você já entender, eu entendo isso, essa discussão é relacionada àquela lei, com aquela outra lei, e enfim, aí você já entende a discussão, ok, pronto, você joga a tese no seu material de revisão e beleza, passa a bola para frente. Beleza? Agora, se você não consegue compreender os fundamentos nem a discussão, aí você vai ter que ir pro julgado lá na íntegra para entender o que foi discutido, tá? Anote a tese e pelo menos 2 fundamentos no material de revisão. Eu tô falando 2 fundamentos assim, porque imagina você numa prova. Imagina você vai falar, não, foi decidido isso, por conta disso e por conta disso. É o mínimo que um candidato precisa para dar uma boa resposta, né? Dar uma resposta suficiente para conseguir ser aprovado, né? Então, sendo bem sincera com vocês, se você conseguir extrair mais, melhor ainda, tá? Mas pelo menos 2 você tem que focar realmente, os 2 mais importantes, você tem que ter na ponta da língua para quando estiver numa prova escrita, né, e principalmente na prova oral, saber desenvolver o tema, tá? Porque imagina a cara que você vai ficar quando você tá lá, chegou lá na prova oral, você
todo mundo olhando, né? Tá lá atrás, todo mundo te olhando, tá lá na sua frente os examinadores, você vira o papelzinho e aí tem lá um caso concreto, né? E você tem que dizer, tá, e aí como é que você decidiria essa questão? Quando você chega, fala, ó, recentemente o STF decidiu assim, assim, assado, nesse sentido, assim, assado, por conta disso e por conta daquilo. Cara, a sua visão para o examinador, né, a visão que ele vai ter de você é muito boa, tá? E vai ser um total diferencial, né? Então, pensa isso direitinho. Eu estou falando aqui para os avançados porque é, não adianta você só saber a tese. A tese é para quem está lá na primeira fase, é quem está ainda preocupado em passar, né, a nota de corte naquela primeira fase. Aqui o buraco é mais embaixo, gente, tá? Então, e eu não falo para tipo assim, você ficar muito noiado com o posto do tribunal quando você está ainda longe de ser aprovado, não, de passar na primeira fase, né? Porque realmente a linguagem é complicada, eu tenho plena convicção disso. E eu bato palmas para Marcinho. Na minha época, não tinha. A gente fez um grupo de estudos para você ter noção, né? De como foi que eu me organizei. Eu fiz um grupo de estudos com algumas amigas, a gente dividiu as turmas do STF, do STJ, né? E cada uma ficava com tipo uma matéria. A gente pegava, grifava, né? Fazia um resumo e enviava para o grupo de e-mail, né? Então, esse serviço que Marcinho faz hoje em dia, nós fazíamos, entendeu? Eu fiz junto com minhas amigas. E a gente se reunia uma vez por mês, mais ou menos, para explicar e tirar as dúvidas, né? A gente lia a versão resumida e a gente anotava nossas dúvidas quando chegava no dia desse encontro. A gente explicava umas às outras a discussão daquela matéria, entendeu? Então é isso. A gente teve que se virar, a gente foi criativo naquele momento, entendeu? Mas hoje o Marcinho faz isso para vocês. E é isso que eu falo, que é um serviço de utilidade pública, porque realmente a gente perdia muito tempo com isso, gente. Vamos lá. Súmulas. Tatuados na sua rotina. Rotina. Tatuados na sua retina. Gente, de verdade, súmula. Avançado tem que saber. Não, saiba. Você vai ler, e você não vai ler só uma vez, não. Você vai ler repetidas vezes, tá? É por isso que eu estou dizendo. Eu sempre tinha um horário lá na minha sessão de estudos que eu ia estudar as súmulas daquela matéria. Pronto, acabou. Eu ia ler todas as súmulas daquela matéria. E eu fazia isso rotineiramente, todos os dias, porque eu vi que fazia diferença. Quando eu comecei a realmente corrigir minhas provas, eu vi que aquilo caía. Então, você vai estudar o quê? Você vai estudar o que cai, meu amor, para você ser aprovado. Beleza? Hashtag Nanda Cicerona. Vamos lá. Aprofundar matérias relevantes para sua carreira, né? Mais uma vez, é muito importante que você saiba para o que você vai estudar. Se você não sabe, olha, imagina, não sei, vou estudar. Para quê? Não, para carreira federal. Gente, o que de carreira federal? Entende? Você precisa ter um foco, né? Porque o foco para defensor é uma coisa, o foco para MP é outra coisa, o foco para juiz é outra coisa. Então, isso vai impactar até nisso. O que é que você vai aprofundar no que tange a matéria informativos? Entende? Você não vai conseguir abraçar o mundo, meu amor. Então, assim, a não ser que você queira passar anos estudando, né? Se você quer passar com mais rapidez, você tem que ter esse discernimento. Pesquisar o que é que cai, o que é importante para minha carreira, né? E aprofundar os fundamentos da decisão. Avançado tem que saber, tem que entender os fundamentos daquela decisão, daquele julgado. Beleza? Deixa eu ver, eu acho que foi isso, né? E pronto, encerrei. E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Quem sabe a sua dúvida pode virar uma aula, tá bom? Um abraço para todos vocês.